Fala galerinha, muito boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do horário que você vai ver aí. Muito obrigado aí por estar assistindo o primeiro episódio de 2025. Estamos dando a largada aí da temporada do nosso RotaCast aqui no YouTube e também lá no nosso Instagram. E já peço para você seguir as nossas redes sociais e ficar por dentro de tudo que vai vir esse ano aí. Muita coisa legal, muito conteúdo bacana para você, muita informação de qualidade. Nosso programa aqui tem o intuito de trazer para vocês histórias inspiradoras, histórias aí de pessoas que venceram, têm as suas carreiras consolidadas para você se inspirar também. Então, antemão, já peço para vocês se inscrever lá no Instagram do Rota 09 Marketing, arroba Rota 09 Marketing, e também se inscrever no nosso canal no YouTube, arroba RotaCast. É se inscrever, ativar o sininho, compartilhar para ficar por dentro de tudo e nos ajudar. Claro, a sua interação é muito importante para nós. E hoje a gente está com uma convidada aqui super especial, convidada aí que é top no que faz, aí é referência já na nossa região aqui, na profissão que ela exerce. E ela é advogada natural de Porto Alegre. Não vou revelar a idade dela, sabe que não pode revelar a idade de mulheres, elas ficam mais ou menos assim, né? Atua no núcleo do direito familiar no escritório Medeiros e Medeiros aqui em Tubarão. E com vocês, Aldrin. Oi, gente. Boa tarde, boa noite, bom dia. Tudo bem, Aldrin? Tudo bem? É um prazer estar aqui com O vocês, nossos prazer é nosso. parceiros aí, né? Aldrin, olha só, primeiramente já quero te agradecer pela disponibilidade de estar aqui com a gente, né, no nosso primeiro programa de 2025, o RotaCast. Queremos trazer, a nossa intuito já era te trazer antes, e deu certo as nossas agendas que você conseguiu Deu certo. comparecer aí no start desse ano. Queria conversar contigo, trazer um pouco da tua experiência, da tua área que atua aí, trazer para o pessoal, e eu acho que vai ser de muita importância e muita valia. Muito obrigado, tá? Imagina, eu que agradeço o convite. Aldrin, para a gente começar, eu queria que tu contasse um pouquinho para nós, um pouquinho da tua história, como tu começou, quantos anos tu está atuando na área do direito, depois a gente vai já explicar em qual área que tu atua, enfim, fala Vamos um pouquinho lá. para a galera. Se eu for falar bem faladinho, é 20 anos. Não, mas é, eu tenho meus pais são advogados, né? Então eu brinco que eu comecei a faculdade lá em 1999, junto com o pai, mas eu comecei a faculdade mesmo em 2017. Eu não queria o direito, fui para publicidade, fui para educação física, para dança e não queria o direito. Dizia que o direito não era para mim, né? Meu pai e minha mãe já era, não queria. E aí estava fazendo educação física e aí meu pai assim via que eu tava feliz porque eu adoro dançar, mas não ia, sabe quando não ia? Aí ele assim, filha, o pai paga a faculdade para ti. Aí eu, tá, vamos lá. E fui do tipo, não vou advogar, vou fazer concurso, deixa quieto. Tu foi só por ir. Por ir, porque o pai ia pagar a faculdade, a gente vai, né? Mas até a mãe brinca, minhas tias brincam que o sangue puxou, porque quando eu entrei na faculdade, aí com uma mentalidade mais velha, eu já era casada, né? Eu era mais velha da turma, Tu se assim, formou aqui em Santa em Tubarão, Catarina? sim, aqui em Tá, só Tubarão, para o pessoal entender, tu é natural de Porto Porto Alegre. Alegre, tu veio com quantos anos aqui para 5 anos. Tubarão? Sou mais 5 anos. catarina Ah, do que então tu é gaúcha. mais Catarina do que Aham. gaúcho. Quando eu terminei o terceirão, eu fui para Porto Alegre de novo. Fui tentar fazer a federal lá em Porto Alegre, né? Só que eu fiz para dança. E aí o pai e a mãe, não vai fazer. Aí no fim também eu fiquei muito doente lá em Porto Alegre, porque eu tenho problema de pulmão, e a gente acabou voltando para Laguna em virtude disso. Uhum. E aí foi quando eu fui para publicidade, educação física, morei um tempo nos Estados Unidos, que eu também não sabia o que eu queria, voltei. Oh, tem uma experiência, o currículo aí é. E aí, quando eu voltei fazendo educação física, que daí aconteceu isso. Daí eu fui por fazer mesmo, né? Não queria. E aí, como E tu não direito. gostava do direito assim? Porque, como tu disse, olha só, gente, os pais delas, o pai dela é advogado, na verdade são os sócios da Medeiros e Medeiros, né? Pai, mãe, advogados, como é que é viver, era viver assim no lar? Então, eu não gostava justamente por isso. Porque não adianta, não desvincula. Meu marido hoje até fala, ele assim, o almoço é só direito. Então, assim, eu não gostava disso, assim, porque era o tempo todo. Eles trabalham juntos, sempre trabalharam juntos antes mesmo da advocacia, né? A empresa que eles tinham, eles trabalhavam juntos e eu dizia que eu não queria aquilo.
porque era o tempo inteiro aquilo, Uhum. né? Tanto que na faculdade, a mãe fazia faculdade, eu ainda estava na escola, a gente ia junto, porque daí a gente vinha para a Unisul aqui, eu vinha para o Deon, e aí ela tinha a prova, eu vinha tomando dela. Então, assim, eu brinco que tem várias coisas da faculdade que eu já sabia antes pelo estudo ali com a mãe. E aí eu não queria mesmo, eu não gostava, não queria advogar, não ia fazer concurso, por quê? Porque o direito abre um leque de concursos aí muito grande, né? Então eu entrei na faculdade assim, vou fazer concurso. E fiz vários, fiz TJ, fiz TRT, TRT até me classifiquei, sendo que eu não gosto de trabalhista, mas eu queria ser juíza, né? Uhum. Primeiro delegado, depois juíza. Aí estagiei um tempo em Laguna, no fórum, no gabinete, na vara da família. E depois, assim, de quanto tempo que tu estava na faculdade que tu falou assim, não, Quero. eu quero, isso aqui é realmente o que Quando eu eu vou fazer para minha vida, que hoje a gente te acompanha e sabe que tu tem amor pelo que tu faz. Então, quando que tu viu assim, não, é exatamente isso que eu quero fazer? Quando eu estava no estágio, No lá na estágio? primeira vara no Fórum Laguna. Foi quando eu comecei a ter o contato realmente, assim, com o direito, né? Assim, real, a Uhum. prática. Porque antes eu trabalhei no escritório como secretária, enfim, né? Tava ali dentro, mas eu via muito, talvez por essa antipatia que eu tinha, eu não conseguia. Mas Uhum. lá, como eu fui mesmo, e aí como eu estava, a vara lá faz mais coisas, mas principalmente família, foi meu pai já fazia família, hoje eu assumi o núcleo, né? Mas o Uhum. pai já fazia família, e aí foi onde eu vi assim, eu quero. Foi onde eu descobri assim, é isso. E aí eu queria ser juíza da vara da família. Uhum. Só que aí eu comecei, pô, juíza, até eu chegar na vara da família, tem muitas varas que eu posso passar, criminal, execução fiscal, enfim. Mas eu ia ser muito frustrada nessas Uhum. outras matérias, que eu não gostava, não adiantava. E aí, quando eu falei, acabou meu estágio, né? E aí eu fui pro escritório, porque daí eu já estava quase perto de me formar, veio a pandemia, né? Eu me formei na pandemia, Uhum. e aí eu vi o outro lado do direito de família. Começou a olhar com outros olhares. Foi. E aí foi bem na época do meu divórcio, né, do meu primeiro casamento. Então, assim, foi também, assim, tudo que eu vi assim, não, é isso que eu quero e eu vou advogar para mulheres que passaram o que eu passei para poder oportunizar para elas uma defesa com um olhar diferente, Uhum. né, com um olhar humano mesmo, né, porque, assim, infelizmente temos muitos advogados, principalmente os homens, que, querendo ou não, não tem, assim, o lado sentimental. Eu não era Uhum. mãe na época, mas eu já sentia, assim, que hoje a mulher é muito julgada, principalmente quando tem casos de violência, né? Porque temos muitos casos que não são reais, né? Uhum. Infelizmente, algumas mulheres pagam por aquelas que simulam Uhum. agressões. E no caso, tu teve um episódio na tua vida pessoal, que tu teve o teu divórcio, e isso influenciou bastante para tu seguir nessa área de só, porque pessoal, só para vocês entenderem, a Audrey ela é especialista em direito familiar e sucessões, e hoje ela é focada em ajudar as mães e principalmente mães solo, né? Isso. Então assim, foi com esse episódio aí que te deu aquele empurrãozinho para Foi. só seguir nessa área de ajudar as Só mães. de mulheres, assim. É, eu vi muitas audiências, né, enquanto eu estava no fórum, em que era visível a, vamos dizer assim, a incapacidade da mulher de ser ouvida. E eu Uhum. queria dar essa voz para elas. E hoje tu não atende homens, Não só atendo. atende O único homem que mães. eu atendo é quando eu faço acordo. Entendi. Porque às vezes acontece de chegar um casal, a gente fazer amigável. Aí eu Uhum. atendo ele. Mas ainda assim eu coloco que caso haja alguma discordância, eu permaneça só para a mulher e que ele concorde com isso. Tá. Mas hoje eu não Explica pra atendo nós então homens. só o porquê, assim, só mulheres. Tu tava no teu raciocínio de. Porque eu via que elas não tinham voz. E muitas vezes eram caladas pelo judiciário. Entendi. Porque era o. Ah, mas tu escolheu isso. Não, ninguém escolhe apanhar, ninguém escolhe sofrer violência psicológica, ninguém escolhe abrir mão de tudo achando que vai dar certo um casamento e do nada se vê desamparado. Uhum. E aí o judiciário ele é machista, graças a Deus hoje está mudando muito, temos já Uhum. entendimentos, juízes também, homens que estão vendo esse outro lado, que a mulher precisa realmente ter um apoio maior do que o homem, justamente por quê? Porque vem a maternidade, a mulher, querendo ou não, ela muda tudo, né? Não é só hormônio, teu Uhum. pensamento. Então, assim, hoje eu, principalmente, às vezes eu penso 2, 3 vezes assim, ai, tô aqui no escritório, podia estar em casa com o Luca. Uhum. Então, assim, isso é natural da mulher. E o homem não vai entender isso. Não que, né, o homem não possa fazer. Imagina, Fernando, meu marido,
50-50 lá em casa, sem real. Por quê? Porque ele sabe que é o papel dele, não é uma ajuda. Mas, infelizmente, muitos casos não são assim. Então, assim, eu senti que com... Claro, quem fez meu divórcio foi meu pai. Mas... Imagina, tem um advogado longe para... eu abri mão de tudo pela minha saúde mental, enfim. Desculpa te perguntar, responde se quiser, mas foi um relacionamento assim que causou muitos problemas assim para ti, Eu levei para tua um ano para saúde? decidir sair de casa. E um ano antes eu já sabia que eu queria me divorciar. Só que até conseguir sair em virtude de dependência emocional, enfim, ouvir de, tu não tem coragem. Aí eu só falei assim, o dia que eu tiver, tu não vai nem ver. Só para entender a ordem ali do cronológica. Nesse tempo tu já era formada? Não, eu ainda estava na faculdade. E como tu teve força assim para conseguir sair de um relacionamento conturbado, ter forças para terminar a faculdade e ainda ser uma referência para outras mulheres, conseguir ajudar outras mulheres? Deus e o apoio dos meus pais. Porque o dia que eu falei, enfim, eles viam, né, que a filha não estava feliz, falavam, filha, como é que tá as coisas, né? Eles viam, eu fui afastada da minha família, eu sempre fui muito família, então eles sentiam, natural. E aí, o dia que eu cheguei, falei assim, mãe, pai, foi no escritório ainda, eu vou sair de casa. Aí pai perguntou, tu tem certeza? Eu disse, não tenho certeza. Aí ele ficou meio assim, tá, mas então por que tu quer te divorciar, né? Aí eu assim, porque eu não quero mais viver isso. Essa é a certeza que eu tenho, que eu não quero mais viver o que eu tô vivendo. E eles falaram, então tá, que dia que tu te muda? Aí eu falei, não sei. Aí eu lembro que foi perto da Páscoa, assim, e aí eu falei, vou aproveitar o feriado. E aí quando eu cheguei em casa, meu quarto tava pintado, cor nova, tudo arrumado. Então, assim, teve esse apoio, que isso é muito importante pra mulher, né? Até tem frases aí no Instagram, enfim, redes sociais que digam, sejam pra sua filha o apoio que ela precisa, que ela saiba que tem pra onde voltar. Porque muitas mulheres ficam em casamentos que não tem como ficar, né? Que racionalmente a gente olha, não fica, porque elas não têm apoio, porque às vezes vem de uma criação que não pode ser divorciada, que, mas e aí o que tu vai fazer? Ninguém vai te querer, tu já tem filho? Não, assim, eu digo que o divórcio não é o fim. Não apoio o divórcio, mas se é a única saída... E como pegando já um gancho aí, que tu tem bastante experiência, tanto na prática quanto na teoria, né? Isso te ajudou também bastante para desenvolver a tua área. Como tu aconselha uma mulher que está enfrentando isso, justamente num cenário esse, como tu disse, que às vezes até o casamento é perfeito, quem olha de fora. Sim. E só que ela que está sofrendo e ela não tem coragem de falar para os pais, justamente para não sofrer essa represália dos familiares ou um preconceito de ser casada, já ter filho, principalmente quem tem filho, Tem filho, né? Por onde, assim, o norte, por onde começar? Como ter coragem para tomar essa decisão tão complicada? Eu falo, porque eu atendo muitas que ainda estão no relacionamento, né? E o que eu falo para elas é exatamente o que eu vivi. Tu pode não ter certeza da separação, mas tu tem que... tu não vai ficar casada por causa dos teus filhos, mas tu tem que pensar se é isso que tu quer que teus filhos tenham de experiência. Quer que eles vejam uma mãe infeliz, uma mãe que apanha ou que é ameaçada, uma mãe que não tem voz, ou tu quer que a tua filha, o dia que tem um relacionamento, seja feliz nesse relacionamento, que ela saiba o que é um relacionamento saudável. Tu quer mostrar pro teu filho, o homem, como que ele deve tratar uma mulher, ou que ele faça a mesma coisa que o pai dele faz contigo. E tem apoio, se não for no teu pai, na tua mãe, tenha uma amiga, uma irmã, alguém, né, uma psicóloga mesmo, que ajude, porque é tu que tá vivendo, não é o outro, né? E assim, principalmente da minha faixa etária, um pouco mais velho, tem isso de, mas meu pai e minha mãe são casados, eu vou ser a primeira pessoa divorciada? Mas, e aí? Eu lembro que logo que eu me divorciei, porque se tu casa no civil, divorcia, tu não volta a ser solteiro, tu é divorciado. Eu fui preencher um cadastro, aí a menina, teu estado civil. Eu falei, divorciada. Ela levantou a cabeça assim, me olhou. Quer botar solteira? Eu disse, não, eu sou divorciada. Ela, tá. Eu assim, algum problema? Ela, não, é que tá tão nova. Eu assim,
Pois é, mas Acontece. acontece. Quer esconder a realidade? Não tem o que Sabe? esconder. Mas tem isso, sabe, Thiago? A gente é uma sociedade que hoje é divorciada, né? Mas antes era desquitada, né? A mulher que era olhada assim, aquela lá, ó, divorciada. Ela que aprontou. Ele era tão Justamente. bonzinho, ele era um bom pai. Tá, mas e aí? Eu acho que tem muito isso do pensamento antigo, né? É. Tipo, eu acho que isso já vem de uma. Claro que hoje, tô falando, posso falar por mim, né? Eu acho que os homens estão mudando Sim. bastante e tal, só que antes era num sistema meio Era muito arcaico, patriarcal, né? né? Então, assim, onde que as mulheres sofriam caladas em casa e tinham que sofrer e não poderiam fazer nada em relação àquilo. Daí essas mulheres mais antigas vão tendo filhas e vão passando, e as filhas, não, passei por tudo isso, por que que tu não vai passar? Só que as coisas vão Exatamente. mudando, né? Eu tenho um caso, até que falou de gerações passadas, que eu fiz o divórcio, eles tinham 55 anos de casados. Nossa. E aí, quando chegou, assim, né, marcaram um atendimento e tal, aí eu olhei na recepção, tinha uma velhinha, uma senhora. E aí eu olhei, tá, eu assim, a senhora é fulana? Ela, sou. Eu disse, então passa aqui, vamos conversar. Tava ali do lado do nome dela, divórcio, mas às vezes era mãe, né? Uhum. Nunca passei por atender uma senhora. Aí ela começou a falar a história e tal. Aí eu assim, me desculpa, senhora, mas assim, por que só agora? Né? Uhum. Que ela contou toda a história de vida dela. E ela assim, não, porque agora as crianças estão grandes. Hum. Eu assim, as crianças estão grandes. Mais novo, mais velho tinha 59, eu acho, o mais novo 40 e alguma coisa. Nossa. E aí, assim, esperou os filhos estarem Uhum. grandes pra ter a coragem. Ela era do lar, enfim. Mas, assim, ela só criou coragem porque a nora dela falou, ela assim, não precisa, Uhum. sabe? E, nossa, hoje eu vejo ela, sigo ela no Instagram, tudo, viajando o mundo, sabe? Sendo Com os feliz. filhos, sendo feliz. A vida começou depois de 50. Depois de 60 e poucos. 60, 50 Quase 70. só de casado, né? Então é complicado. É complicado. Aldrin, olha só, um caso marcante para ti, assim, desse Esse. tempo. Esse? Esse. E eu tive um que envolveu criança que mexeu bastante comigo, assim. Que. Porque acontece muito essa situação de separar e não ir pro judiciário, né? Esse é o famoso acordo de boca. E o pai se aproveitou disso, pegou as crianças pra visita e não devolveu mais. E entrou com processo lá em São Paulo. Até a gente pegar essas crianças de volta. Nossa. E aí? Tipo assim, ele entrou primeiro. Eles já estavam separados há 1 ano e pouco. Então, assim, demorou e mexeu muito com o psicológico da mãe. Porque ela assim, mas eu achei que tava tudo certo, a gente combinou, ele tava pagando a pensão, eu deixei porque as crianças estavam com saudade. E aí eu assim, pois é, e agora? E aí, infelizmente, não consegue separar, né? Por isso que precisa do advogado, porque a gente pensa racionalmente. Mas aí traz a mágoa, traz traição, traz isso, traz aquilo, que não tem nada a ver com o negócio. Não deu certo marido e mulher, continua sendo pai e mãe, e é isso, sabe? E aí esse marcou bastante porque eu fui junto no dia que ele trouxe as crianças para ela de volta. E as crianças, assim, vendo a mãe, depois de 6 meses longe, sem uma chamada de vídeo, que ele não deixava. Foi assim, sabe? Me emocionei, assim, na hora, até me arrepia. Foi esses dois, dessa senhora e. Pegando um gancho nisso aí, como tu faz para separar o teu lado, tipo, profissional? Porque, bem dizer, todos os teus casos quase viram pessoal, né? Porque, Viro quase amiga de tipo, quase todas as clientes. pois Assim. porque daí tu se envolve de tal forma e assim, que nem tu se depara com um caso desse, que envolve criança, que eu acho que piora 100%, né, quando envolve criança. Como tu lida com isso, de ser profissional sempre e deixar o coração de lado? Não dá. Não tem uma receita? Não tem uma receita. E o pai brinca comigo, né? Que ele é tratamento de choque. Ele fala que ela precisa realmente ouvir, assim, né? Eu já vou não falando que ela precisa ouvir, mas de um jeito mais macio, né? Para que ela tenha entendimento daquilo por ela. Pai não, pai já larga, mas aí ele diz assim, não pode ser coração mole, mas não tem como. E depois do Luca, foi pior ainda, assim, porque daí eu fico pensando assim, se fosse o Luca, né? Aí eu brinco que eu tenho dedinho nervoso, daí eu começo, não, mas eu não posso falar isso,
Mas dentro do que eu posso, tanto que um dos meus processos, lei mesmo, tem muito pouco. Se tu pegasse assim pra ver, era mais realmente o sentimento dentro do formal, né? Mas eu não consigo separar. Mas quando precisa, porque tem muitas mães que trazem a raiva, assim como o pai, né, traz, o genitor traz. E eu preciso dizer assim, não funciona assim, calma, que vai dar certo, mas não é dessa forma, a gente precisa ser racional. Porque até certo ponto eu sinto o que elas estão sentindo, seja pelo divórcio, ou seja por pensar como seria a situação minha, Luca, né, naquele momento, assim. Mas eu preciso pensar, tá, não, mas dentro do que o judiciário permite, como que eu vou conseguir isso para ela? Tem isso, mas o coração bate. Quer ver assim, em audiência mesmo, quando o advogado começa a falar, eu só respiro, assim, esse cliente já começa a rir. Aí eu assim, tá bom, então, doutor. Já fui chamada de tudo, mas emocionada foi o melhor de todos. Assim, doutor é muito emocionado? Assim, sou mesmo, doutor. Doutor tem filho? Não, assim, pois é, então o dia que o doutor tiver, a gente volta a conversar. Aí tu pode falar. Ô, Alden, olha só. E um conselho que tu dá para as mulheres, que tu teve um relacionamento complicado que te marcou. Tu teve força para sair dessa situação e ainda hoje tu é casada, tem um filho e pelo que a gente conhece vocês se dão bem e tal. Um conselho que tu dá para as mulheres, como uma receita, né? Confiar novamente e casar novamente e confiar no outro homem novamente. Como que tu fez isso e uma dica para o pessoal? Diálogo. Diálogo. O Fernando, a gente namorou na escola, né? E, enfim, quando eu voltei para Porto Alegre para fazer faculdade, a gente terminou. Naquela época não tinha as tecnologias que tem hoje, namoro à distância não funcionava. Né? Um crédito não durava 10 minutos. E aí a gente acabou terminando, enfim, ficamos aí 10 anos quase separados. Casei, né? E não deu certo. Então, assim, eu tinha... tu já conhecia ele antes de... O Fernando, a gente namorou 2 anos e meio. Antes de ter casado? Na escola, no ensino médio. E aí, quando a gente se reencontrou, nesses 10 anos separados, a gente nunca se viu. Quando a gente se reencontrou, eu lembro que eu olhei assim, aí eu sabia, cidade pequena, né? Que ele tinha uma outra pessoa e tal. Aí eu tava com umas amigas, foi no show do Thiaguinho. E aí eu falei assim, vai lá perto, ver se tá acompanhado. Não queria, né, causar transtorno. Aí elas falaram assim, amiga, acho que não tá com ninguém. Aí eu fiquei na minha, assim. Aí eu lembro que ele virou assim, daí eu fiquei olhando dele, vem cá, daí a gente conversou. E aquele sentimento de saber como ele tava, porque a gente terminou pela distância mesmo, não foi brigado, né? E aí a gente conversou e tal e tudo mais. E aí ele perguntou ele assim, tá, mas tu não era casada? Daí eu assim, tu sabia? Aí eu assim, não, me separei e tal, enfim. E aí eu tinha os meus traumas de, tipo, acontecer situações naturais de qualquer relacionamento, mas me trazer memórias de algo muito ruim do meu outro relacionamento. Então eu baqueava, assim, né? Eu ficava, não, mas será que vai ser igual? Então eu falava pra ele, não explanei tudo, porque ele não pediu e eu também não quero, mas quando acontecia coisas eu falava, não, mas é que isso me traz um sentimento ruim, me lembra de algo, e eu falei pra ele, assim, a gente tava ali naquela namora, não namora, volta, não volta, e a gente sentou, conversou, e eu falei assim, olha, eu tenho uma linha, assim, daqui pra cima, tudo certo, daqui pra baixo, eu nunca vou aceitar isso. E eu falei pra ele tudo que eu não aceitaria. E pra ele, tudo certo, assim. Ele também, eram coisas que ele queria, né? E eu falei assim, o que eu preciso é diálogo. Não gostou de algo, me fala. Não fica quieto. Porque eu tive muito tratamento de silêncio no meu primeiro casamento. E aí, era uma violência psicológica do tipo, eu fazia algo que desgostava, vamos dizer assim, era como se eu não existisse. Como se a gente estivesse aqui conversando, mas tu não tá aí. Tô aqui e tu fala algo, eu finjo que tu não tá, assim, né? Isso é uma violência psicológica. Então, falei assim, não gostou? Fala assim, tu fez algo que eu não gostei. Se não quiser conversar agora, mas me fala. Tu fez uma coisa que eu não curti e daqui a pouco a gente conversa. Então tá, mas pelo menos eu saber, porque muitas vezes também no meu antigo relacionamento eram coisas que... Como é que eu ia saber que tu não gostou, sabe?
E aí eu digo, não tenha medo de se entregar de novo, mas tenha um relacionamento que tu possa conversar. Que tu possa dizer assim, não, eu não gostei disso. E saudável, né? Não do tipo, eu não gostei disso, não faz mais. Não, eu não gostei disso, vamos achar um meio termo. Ou tu realmente precisa disso? E aí tentar conversar, porque também assim acontece muito os traumas de não te deixar viver algo de novo, né? E aí eu penso assim, olha que o Lucas já pensou, Uhum. se eu não tivesse deixado Não tivesse acontecer, confiado mais uma vez. sabe? E não, e aí assim, o Fernando brinca que eu sou a Frozen, né? Que o coração era meio de gelo. Mas foi natural, foi aos poucos, criando uma confiança, assim, criando um amor. A gente trouxe muitas lembranças do nosso primeiro namoro, mas foi do zero, assim, sabe? Pra criar esse laço e saber que todo homem não é igual. E que caráter é uma coisa que cada um tem o seu. Então, é diálogo. O diálogo eu acho que é a base de É. tudo, né? Então, eu acho que o conselho é confie, pode se deixar confiar mais uma vez, a felicidade pode estar ali, como tu teve para ti, olha o pequeno aí. Uhum. E tu quer um cafezinho? Quero. Olha só, enquanto a gente vai agradecer os nossos patrocinadores aí que nos ajudam a manter o RotaCast no ar, a Kern Oliveira, a Advocacia Empresarial, é um dos nossos parceiros aí e nos ajuda bastante. Muito obrigado, Kern Oliveira, na pessoa do Dr. Washington, Dr. Luciano, Dr. Dan. Também LV Engenharia e Interiores, Laís Vieira. Essa aí é muito importante, eu não posso esquecer nunca, vocês sabem, né, gente? Muito obrigado. E também Miau. Se não, vai dormir no sofá. Essa aí é a principal nossa patrocinadora aqui do programa, tá? E também o Hospital Veterinário Miau, em Jaguaruna, uma referência aqui na nossa região, Hospital Veterinário, Ventosa, Pet Shop, então tudo que você precisa para o seu pet você encontra lá no Hospital Veterinário Miau. Pessoal, continuamos aqui, estamos aqui com nossa convidada super importante, ilustre, a doutora Aldrin. Doutora, mais uma vez, muito obrigado por estar comparecendo aqui, compartilhando aí algumas experiências de vida, profissionais, e eu acho que vai ser de grande importância para o nosso público, principalmente para todas as mulheres, mães aí que estão, de certa forma, passando por alguma situação, não sabe como sair dessa situação. Creio que as tuas informações e também o teu conhecimento vai ajudar muito essas mulheres. E lá no teu Instagram também, né? Já deixa o Instagram aí pra galera que lá encontra muito conteúdo. O Instagram é Aldrin, é bem fácil. Mas depois o Thiago vai botar aqui bonitinho. Vou botar aqui na descrição pra vocês, aqui na legenda, o Segue Instagram lá, dela. principalmente as mulheres. Homem, se for seguir, não vem me incomodar. Que eu bloqueio. Deixa eu te perguntar, mas já chegou algum caso assim que eu acredito que nem sempre as mulheres, já aconteceu algum caso de tu encontrar assim a mulher for a culpada e Já desisti. uma mulher ruim, tem mulher ruim também, né? Tem. Eu já renunciei só 2 até hoje, mas porque realmente não tinha como, assim, levava muito pro pessoal, claro que é algo que é pessoal, mas que não entendia que eram coisas que não tinha, assim, nexo, sabe? E veio com uma história que eu super apoiei e que quando eu fui ver a verdade dos fatos, era totalmente diferente, eu não tinha nem argumento para bater aquilo que o pai trouxe, sabe? E trouxe coisas que na hora que ela trouxe para nós, assim, eram coisas absurdas de supostamente ter, inclusive, tentado abusar filho e tudo mais, e é preocupante, né? E eu sempre digo, é melhor tu tirar, prevenir, se existe isso, mas que quando a gente foi ver era totalmente o contrário, tinha até questões de ela fazer ritual com a própria filha. Nossa. Então, assim, né, foi complicado, então foi um dos casos, o primeiro caso que eu renunciei, e o outro caso que eu renunciei também era de uma mãe que queria vingar tudo, porque ela foi uma escolha do casal, e eu não julgo isso de ela ficar em casa, né, na criação dos filhos, e ela simplesmente queria vingar esse tempo que ela ficou fora do mercado de trabalho, que ela abandonou a vida dela com a criança. E não, eu defendo mães, mas pensando no bem-estar do filho, né? Claro que não é questão só de violência doméstica, então realmente é só a mulher. Mas quando é a questão de alimentos, guarda, visitas, eu penso no bem-estar da criança.
Então, assim, ah, não, ele realmente precisa passar por um tempo de visita assistida, concordo, mas se depois a criança super gosta do pai, quando é uma criança mais velha, que passou, sei lá, 10 anos da vida com o pai, por que tu vai tirar esse pai agora? Pode ser muito pior, né, pra criança ficar sem o pai, do que tu manter ali né, engole, às vezes, o ódio, assim, é difícil, mas engole um pouquinho, pensa no teu filho, porque às vezes a gente vê muitas crianças traumatizadas e pedindo questão de indenização por abandono afetivo porque querem o pai e o pai não tá aí. Quando o pai quer, às vezes tem mulheres que barram, né? Mas foi os 2 únicos casos, assim, que eu renunciei porque eu falei assim, não, tu quer alguém pra vingar algo pessoal teu. Isso não é o que eu faço, né? Eu tô aqui pra defender o teu filho como se fosse o meu. Tava até na bio do Insta. Mas não leva pro pessoal, assim, vingativo, pra questão, porque eu tô fazendo papel pra separar isso, né? Pra, assim, teu sentimento fica lá, marido e mulher não deu certo, mas pai e mãe vocês sempre vão ser. Ah, não tem como ser pai? Então tá, beleza, concordo, vamos tirar porque não funciona. Mas se funciona, se é uma pessoa... Não deu certo ali, né? Marido. Mas a criança não precisa ficar sem o pai por causa disso. Nesse tempo que, assim, que tu tá atuando nessa área, e recentemente a gente viu algum caso que nem esses casos de Forquilinha ali, que o ex veio, matou a mulher e o filho nem era filho dele, né? Quando tu vê alguma coisa assim, claro que é frustrante e causa indignação em todo mundo, mas principalmente em vocês que são profissionais, que estão diretamente nessa área aí, qual é o sentimento assim? E quando vocês olham para casos assim, como é que vocês vejam nosso judiciário e nossa legislação? O que precisa assim para melhorar? Ainda falta, estamos muito longe ainda de chegar num. Já estivemos mais longe. Já estivemos mais longe. Quando a gente vê casos assim, é frustrante. Porque a gente tem uma teoria muito linda, principalmente na Maria da Penha, né? Mas eu acho que falta pessoal, sabe? Hoje, principalmente aqui na região, sabe? A doutora Vivian, delegada, ela fez um trabalho muito bom na parte da Delegacia da Mulher, na Rede Catarina, que a gente tem aqui na região, que aqui funciona bem, mas eu atendo muitas mulheres de outros estados que a protetiva é só um papel, sabe? E aí, assim, o que adianta eu ter um papel dizendo que tu não pode chegar perto de mim se eu não tenho... Eu tenho um botão de pânico, porque tem um aplicativo ali que tu aciona, porque chegou perto, mas leva 1 hora para o policial chegar aqui. Em 1 hora acontece barbaridade. Sabe? Aconteceu aqui em Laguna, um caso, não lembro quanto tempo. É recente. Eu tava na faculdade ainda. Tá? Não é tão recente, mas eu tava. Mas que aconteceu isso. Ela tinha uma protetiva, foi na delegacia para falar que tava com medo, que ele tava rondando. A polícia não funcionava, porque a delegacia só meio-dia, a partir do meio-dia, daí ela voltou para casa. No que ela voltou para casa, ele tava lá esfaqueando. Nossa. Então, assim, como que pode fazer? Não sei. Não sei, sabe? Mas a gente se sente frustrado. Por quê? Porque ela tinha uma protetiva. Mas o que é um papel contra uma faca? Não tem, sabe? Um papel contra uma arma. É algo inútil, na verdade. É inútil. Só que a teoria é muito bonita. Tu acha que deveria ter mais punição para crimes assim? Talvez. Agora o feminicídio veio, né? É recente também, aumentou a pena do feminicídio, tudo. A violência psicológica agora também é crime. Por isso que eu digo, a gente já esteve mais longe. Só que é aquilo que eu falei lá no início, assim, muitas mulheres pagam por aquelas que simulam. Por quê? A palavra da vítima conta, muito. Mas quando eu vou por vingança, eu prejudico uma que pode morrer ali na esquina. Realmente, sabe? Porque eu vou lá, vou fazer uma protetiva, porque agora no Código Civil também, em caso de violência doméstica, a guarda fica unilateral. Então, às vezes vai, instruído pelo advogado, a pedir guarda, fazer protetiva, a pedir guarda unilateral, só que não aconteceu nada. E aí? Aí desloca o pessoal para fazer o boletim dessa mulher, enquanto a outra realmente está com risco iminente, sabe? É um sistema inteiro, mas talvez delegacias mais especializadas no Brasil inteiro. Aqui em Santa Catarina funciona bem, pelo menos aqui na nossa região, né, a Murel. Tem policiais, mulheres bem treinadas. Só que pensa, tua mulher sofreu uma agressão, chegar numa delegacia que é só homem.
Uhum. E chegar e perguntar, mas o que tu fez pra ele te bater? Já perguntou o motivo, né? Como se tivesse um motivo plausível para agressão, né? Sabe? O que eu fiz? Não fiz nada, ele que é retardado. Sabe? Então, Mas por assim, mais que a mulher berrou ou gritou, não nada é motivo, justifica. não Nada justifica. justifica. Só que, igual, teve um caso agora também ano passado, que o cara entrou na delegacia, os policiais também não fizeram nada, que o irmão que teve que salvar ela, que ele entrou pra Uhum. dar tiro dentro da delegacia. Rodou aí nas redes sociais o vídeo. Dentro de uma delegacia. E aí? O Tu vê? policial fez Num o lugar quê? que Que é pra te teoricamente estar é para ser seguro. seguro. E teu irmão que tem que te salvar. Sabe? Uhum. Então, assim, é muito difícil ainda. Melhorou muito pós-pandemia, né? Porque na pandemia surgiu muito. Porque Uhum. daí É que daí o começou. pessoal ficou em casa. Sabe, divórcio aumentou muito na pandemia. Foi Uhum. bom pra nós. Mas é complicado, assim, sabe? Eu não sei. Talvez uma lei mais rígida, mas, né? Homicídio aí, quantos anos é? Ô, Não impede Alder, de olha matar. só, eu queria ver se desmistificar alguma coisa aqui, ou ver se realmente é tu que tá na área aí. Existe muita ainda essa questão de madrasta com filho. Realmente todas as madrastas, elas sim, a maioria são ruins para os enteados, ou é mais uma fama que pegou? É que o nome já é ruim, né? É, Madrastra. é. Madrasta, né? Acho que veio dos contos de fada, né? Mas, não. Tem muita. Hoje até atendi uma cliente que ela disse que ela é amiga da madrasta, sabe? E eu digo para minhas clientes, às vezes, quando vem, mas a madrasta pode buscar. Assim, pode. O padrasto não vai poder? Uhum, Padrasto, né? O dia que tu te relacionar com alguém, como é que vai ficar? Mas tem muitas que, uhum. né? Ai, tá pagando muita pensão. Ai, porque olha lá, ó, tá gastando o dinheiro da pensão fazendo unha. Tem. Só que, assim, eu acho que é muito mais, talvez, insegurança dessa madrasta, porque a ex tem um vínculo eterno. Não sei, né? Uhum. Eu lembro que quando eu me divorciei, eu falei, eu não vou me envolver com ninguém que tenha filho. Porque eu tinha muito esse receio de talvez cobrar ele, né, de estar presente ali e ser chata. Uhum. Porque eu acho o fim da picada, tu entrar num outro relacionamento e esquecer do teu filho. Uhum. Ou criar teu enteado e esquecer do teu filho, sabe? Mas eu acho que é muito mito, assim, pelo nome, né? Uhum. Porque tem muitas madrastas aí, boas drastas, Boas. que ajudam, que as crianças adoram, Às né? vezes, como tu disse, acaba sendo mais ciúme da madrasta com o Com a. pai, de ter relacionamento com a ex-mulher, do que com o próprio. Aí acaba descontando no. Porque uma coisa que realmente não existe, né? Assim, porque agora o contato vai ser só comigo, a madrasta falando. Não. O Uhum. vínculo dessa mãe é com o pai. Como Exato. eles vão ter que fazer? A não ser que tenha uma protetiva. Tudo certo? Mas, não, por ciúme? Não tem nada contigo, tu nem família é, Uhum. sabe? Mas assim, porque a madrasta que foi buscar na escola, a madrasta que veio buscar aqui em casa. Uhum. Pode, eu sempre falo para meus clientes, se coloca na mesma posição. Um dia tu pode vir a te envolver com alguém. Não quero. Quer. Uhum. Não tem essa de quer. Vai, encosta ali na parede, achou o amor. Então, assim, o padrasto não vai poder? Uhum. É a mesma coisa. Mesma coisa. Então, assim, acho que é muito mito da sociedade em si, assim. Uhum. Porque realmente, né? A gente pega muitas histórias de que a madrasta judiava, porque Uhum. a Cinderela. Eu tava pensando em qual conto de fada que tem que eu Mas a assisti. Cinderela lá é porque ela não tinha uma advogada. É verdade. Porque a casa era dela, tudo era dela, não É que era eu nada da madrasta. não Não. conhecia a Audrey. O Audrey, olha só. A gente pegou algumas perguntas de alguns seguidores para você. Eu queria que tu respondesse. É, como identificar, a primeira pergunta é a seguinte, como identificar uma agressão psicológica? Que ela é sorrateira e às vezes aparentemente não está acontecendo nada, mas no fundo. Então, a violência psicológica ela é muito com o íntimo, né? Que assim, me chamou de vagabunda. Tá, tudo bem. Chamou de vagabunda. Uma vez? Não é o certo? Não. Uhum, Mas na hora da raiva, na hora da. Né? Porque, sei lá, por ciúme, né? uhum, Tava lá no local, numa academia, vamos supor, conversou com o menino lá que ajuda o instrutor. Porque tá uma vagabunda. Acabou. Foi único, exclusivo?
Não é uma violência psicológica. Eu não vejo como uma violência psicológica. Talvez uma injúria, pode ser, mas não uma violência psicológica. A violência psicológica ela é contínua. E ela começa é, fazendo o quê? Te excluindo, minando assim, mas ele fala isso de mim, vamos supor, né? Te excluindo da tua família. Eles falam isso de mim porque eles não querem te ver feliz, porque eles têm ciúme de mim, porque eles acham que eu não sou ninguém. Começa dessa forma sutil, talvez às vezes por ciúme, põe um short mais comprido, põe uma saia mais comprida, não vai com essa roupa, mas é algo que é contínuo. E isso vai te diminuindo, vai te sentindo menos mulher, menos desejada, sem amigos, sem família, sem suporte. Aí sim, tu tá vivendo uma violência psicológica, mas assim, não, é só xingamento. Talvez é outra coisa. Mas a violência psicológica é muito com o teu íntimo. Tu te sente menos mulher, te sente menos merecedora. Um exemplo que eu passei foi de dizer assim, tu é muito ambiciosa, tu sonha demais. Pô, quem não quer se dar bem na vida? Tava estudando, fazendo uma faculdade, melhor para nós, e vem assim, pô, me senti incapaz de conquistar aquilo, né? Mas já tinham várias coisas, não era só isso. Entende? Assim, é algo que é contínuo, né? A violência psicológica. E como, tipo assim, tu aconselha a procurar um profissional mediante a isso? Terapia. Terapia. Terapia, ou se aconselhar com uma pastora, não sei, né? Alguém que tu confie e dizer, eu tô passando isso. Porque o que acontece muito também é achar que é coisa da cabeça. Não, mas é porque ele tava bêbado. É porque ele tava irritado do trabalho. Mas eu acho que ainda o melhor caminho, o primeiro caminho, é tu conversar com o teu parceiro e dar tipo assim, a primeira vez que acontecer, não deixar se repetir. Não deixar se repetir, porque, como eu disse, pode acontecer uma vez. Mas aí é aquilo que eu falei, diálogo. Assim, pô, eu não quero que tu me chame de vagabundo, sabe? Mas não, eu não gosto. Quer dizer que não gostou? Então diz, não gostei porque tu estava conversando com fulano. Agora, não é porque eu estava conversando com fulano que eu sou... Não. Existe um lapso aí bem grande entre ser irmã e só conversar com um homem. Isso é questão de insegurança tua. Não confia em mim, sabe? Então, tem até um filme, né? Que aquele filme antes que acabe, antes que termine. Assim que acaba, assim né? que acaba. Que ali ele demonstra muito bem a realidade que é um cara super... Um médico. Um cara culto, um cara ali charmoso, que começa... E se quem não assistiu, assista. Lá no início do filme, no início do livro, já tem um episódio que demonstra quem ele é. No início da cena ali, que ele chega no chega terraço, ele chega chutando tudo, né? Ali ninguém percebeu. Não. Porque assim, hoje, depois de estudar muito relacionamento abusivo, eu também vi que dentro do meu relacionamento teve sinais. Mas que a gente abafava, dava uma desculpa, tinha paixão que tapava muito, mas desde o namoro, desde o dia 1, teve sinais. Mas que a gente vai deixando, assim, né? E o final do filme, ela falando, que é o que eu falei aqui, né? Ela falando assim, ia querer que o marido dela empurrasse ela da escada e dissesse que ela caiu. Então, assim... Eu queria isso pra tua filha, né? É como o pai sempre diz uma coisa. O bêbado, ele não começa a virar uma garrafa d'água de álcool de uma vez só, né? Ele começa aos pouquinhos. Então, a violência também, né? Ele começa aos pouquinhos, nos detalhes, assim, que tu pensa que é normal, e daqui a pouco, quando tu vê, tu tá num relacionamento. Porque tu acha que é bonitinho. Tá cuidando de mim, sabe? Não, foi uma explosão isolada. Mas eu também não sou fácil. Eu também bato de frente. Peraí. E não sei se tu viu, mas tá acontecendo na real, né? Os atores do filme ali, ela acusou ele de assédio, né? Não vi. Não vi? Não. Eles estão na justiça. Por isso que ela não participou das divulgações do filme. Isso, e ele aí acusou ela também, que ela que assediou, alguma coisa assim. Então tá uma guerra dos dois. Não tinha visto isso. Aí o marido dela, que é um ator também, né? Ele faz o Deadpool. E ele pegou e levou pro Deadpool ironizando o cara. No 2 agora? Ele fez um Deadpool cabeludo, sabe? Tá, verdade. E ele ironizou o outro. Tá. Aí ele pegou e entrou na justiça dizendo assim, se realmente tu tinha razão, teu marido não ia ironizar um assunto tão grave assim. Aí tá tendo... Isso. Eu não vi isso. Vamos para a segunda pergunta aqui. Tá. Meu ex está me pressionando para mudar a rotina do meu filho, mas ele nunca se envolveu antes. Eu posso me opor?
Depende. Não. Então, qual é a guarda? Foi regularizado? Porque, assim, o que é essa mudança de rotina? Ah, não, quer que mude de escola, isso e aquilo. A guarda é o quê? Compartilhada? Unilateral. Pode te opor? Pode. Por quê? Ah, tenho guarda unilateral, né? Teoricamente eu que tenho a tomada de decisão mais rápida. E por que que vai mudar de escola? Por que que, por exemplo, estuda tarde e vai estudar de manhã? Ah, porque ele quer. Então, pode te opor, sim. Uhum. Sabe? Mas regulariza a guarda. Fica a dica. E vamos para mais uma pergunta. Como agir se o agressor tem acesso aos nossos filhos e ameaça com isso? Então, isso é bem delicado. Acontece muito, né? A gente faz a protetiva, não tem mais o contato com o genitor, né? Com o ex, mas muitas vezes a protetiva não vem incluída os filhos. E usa os filhos. Ah, porque tua mãe botou uma protetiva, porque agora não posso chegar perto da casa. Como que tu vai evitar? Traz tudo isso pro processo da protetiva, mostra que tá usando e se realmente necessitar, lá dentro do processo de guarda, de visita, estipula tudo. Inclusive horário, onde vai pegar, que roupa que tem que entregar. Não precisa? Não, não precisa. Mas tu pode regularizar tudo. Eu já vi que cortaram nosso tempo aí, é? A produção tá. Tá em cima, tá vendo? Disse? Saudade. Não, mas seriam essas as perguntas aí. Eu acho que tinha bastante perguntas, mas a maioria. Se você quer saber mais, Me segue no segue no Instagram. Instagram, porque tem conteúdos diários ali. O marketing deles é muito É bom. ótimo. Olha só, vamos para um momento descontraído aqui. Um filme da tua preferência. Ai. Agora eu só vejo desenho. Galinha Pitadinha, tem uns desenhos lá meio. Eu acho que é o quê? Essas crianças estão vindo tudo assim numa forma que todas as casas têm o mesmo desenho, não? Não, o Luca gosta de Deadpool. Au! Ele é diferenciado? Ele é diferenciado. Ele viu o Deadpool num almoço, um homem, né, vestido de Deadpool, e é o amigo dele. Mas um filme, eu esqueci o nome, é meu preferido e eu esqueci o nome. Como Eu Era Antes de Você. Baita filme. É. Baita filme. Sou fã. Eu assisto 50 vezes esse filme. Uma música favorita? Ai, uma música favorita? Um estilo de música para ser mais fácil, porque uma música favorita é complicado, né? É que se eu falar essa tantas. música, o Fernando vai brigar comigo. Então fala. É pra dar. É Te Esperando do Luan Santana, porque lá ele fala, né? Se você encontrar um Fernando, aí Ah. por que tem essa música? Mas eu gosto. Agora eu entendi. Um livro de cabeceira? É assim que acaba. Baita. E como é que tu vê, agora não é uma resposta tão rápida, mas assim, qual as tuas perspectivas para o futuro? O que tu planeja na advocacia? Qual os teus próximos passos? Os teus projetos aí? Aonde que a Aldrin quer chegar? Quero chegar em mais estados. Já estamos em 6 estados do Brasil. Quero chegar aos 27 para ajudar mulheres. Dentro da advocacia, a gente está com um projeto aí, bebezinho ainda, para ajudar jovens advogados, né? Então, quero oportunizar isso, porque eu tive a ajuda dos meus pais, né? Já entrei num escritório que tem 20 anos. Então, quero falar para eles como começar do zero ou como começar já dentro de um escritório que é dos pais, é mais antigo e precisa trazer essa atualização. E, pessoal, talvez mais um baby. Planeja vir mais um aí? Tem mais um. Mas para agora, não? Não. Esperar o Luca crescer um pouquinho, né? Ficar independente. Fernando, fica a dica. Fica. Menino ou menina? Ou uma menina? Sabe que antes de ser mãe, eu sempre falava que ia ser mãe de menino, né? É? É engraçado que geralmente as mulheres querem ter uma menina. Eu sempre mãe de menino, e aí veio o Luca. E aí agora a menina já tem nome, o menino ainda não. Mas se vir menino, vou adorar igual, eu adoro ser mãe de menino. Menina, qual é o nome? É Antonella. 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 Aldrin, olha só, eu já quero agradecer mais uma vez, tá? Por
estar aqui, Eu que compartilhando agradeço. experiências e aí fazendo o pessoal a sabedoria, né? Se engrandecer mais. E eu queria que tu, com essa câmera aqui, ó, falasse, mandasse um recado para todas as mães que estão te ouvindo agora. Um recado bem importante aí, se elas estão passando por alguma situação, como sair da situação, como acreditar novamente no amor, como ser resiliente. Tem toda a liberdade. Então, primeiro, busca ajuda, busca uma rede de apoio, tem alguém que você possa confiar. Não acredita que isso é o final da tua história, não é. A minha foi só o começo. Tem muita coisa linda pela frente, tem profissão para descobrir, tem uma família para criar, tem um mundo inteiro de oportunidades que não vão ser diminuídas porque tu é divorciada. Pensa no teu filho, pensa na tua filha e, por favor, deixa tudo regularizado. Não fica acreditando e confiando na palavra daquele que já te fez sofrer. Então, procura uma ajuda profissional, seja terapeuta, advogado, o que tu precisar nesse momento, vai atrás e não pensa que tu não tem condições disso, porque a gente tem inúmeros advogados, inúmeros terapeutas que provavelmente são muito capacitados e cabem dentro do teu orçamento. Mas tenha segurança no profissional que vai te ajudar. Porque muitas vezes tu é prejudicada porque pega o profissional que tem. E que, infelizmente, não vai te trazer a segurança que tu precisa. E é a minha frase, mas o divórcio não é o fim, é só o começo. Essa foi a Aldrin no primeiro episódio de 2025 do nosso RotaCast. Aldrin, muito obrigado. Te desejo sucesso aí para tua carreira. E se Deus quiser, logo, logo já vai estar conhecida nos 27 estados e quem sabe para fora do nosso país também, Amém. sendo referência na tua área aí. Muito obrigado mais uma vez. Pessoal, já sigam aí, a gente vai deixar na descrição do vídeo o Instagram da Aldrin. Também siga a Rota 09 Marketing, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, compartilhe e fique por dentro de tudo que a gente vai trazer esse ano aí para vocês. Muito obrigado aos nossos patrocinadores mais uma vez. Também vai estar aqui o arroba deles na descrição do vídeo. Muito obrigado, Aldrin. Obrigado. Se encontramos aí. É isso aí. Tchau, gente. Tchau.